A gente vinha trabalhando com esse agora, né? Deixa eu trazer um outro que seja mais próximo da realidade, né? Eu estou aqui construindo uma rede Bayesiana, desenhando aqui, né? Então, essa rede Bayesiana é composta por três nós. O primeiro nó, o nó causal, tem a ver com conhecimento ou com domínio de um estudante sobre determinado conteúdo. Um nó de efeito é se ele acerta ou não uma primeira questão. O outro nó de efeito é se ele acerta ou não uma segunda questão. Então, eis uma rede Bayesiana. O que eu estou destacando nessas setinhas, não sei se eu consigo deletar as outras. Não consigo não, acho que eu deleto tudo, mas de uma por uma não. Já está aqui faz tempo. Então, a ideia dessa setinha aqui é que existe uma relação de causa e efeito entre a pessoa dominar o conteúdo e ela acertar a questão. A primeira, assim como a segunda. Agora, deixa eu voltar para o texto, né? Tá aqui a rede Bayesiana, deixa eu voltar para o texto. O que é que acontece aqui na descrição do problema, né? Antes da avaliação, o professor não tem qualquer ideia se o discente domina ou não determinado conteúdo. Então, na cabeça do professor, imagina que eu fosse fazer uma prova aqui, né? A probabilidade de Henrique dominar seria a mesma dele não dominar. A priori, há qualquer evidência. Eu já tive aqui, depois de tantas aulas, algumas evidências sobre vocês, né? Mas a priori seria meio a meio. A probabilidade de dominar o conteúdo seria mesmo não dominar. Contudo, o professor infere que a probabilidade do discente acertar a questão ao acaso ou no bambo é de 25%. É como se eu estivesse entregando uma questão de quatro alternativas de resposta. Hein? Você acerta no bambo com probabilidade de um quarto. No chute com probabilidade de um quarto. Né? Enquanto que a probabilidade de você acertar com méritos, ou seja, você, dado que domina acertar, é de 90%. Sobe bastante. Então, é um tipo de questão que a diferença entre você acertar no bambo ou acertar sabendo é grande. Você sobe de 25% para 90%. Né? É uma boa questão para avaliar conhecimento. Aí eu pergunto, qual seria a probabilidade do discente acertar a questão? E diante do fato de que o discente acertou, qual a probabilidade dele realmente dominar o conteúdo? Está aí um problema arretado de diagnóstico? Porque, Gleidson, a coisa mais difícil de você apalpar é conhecimento. Mas o conhecimento ele tem seus efeitos. Uma pessoa que tem conhecimento, se ela for testada e tiver num dia normal, em condições operacionais normais, né, de temperatura e pressão, ela tem uma probabilidade maior de acertar do que de errar. É o que está revelado nessa segunda sentença. Diante do fato que eu sei, a probabilidade de eu acertar é de 90%. Aqueles 10% é para guardar para os dias em que eu acordei, sei lá, com dor de barriga, ou eu perdi um ente querido, ou choveu demais e eu passei muito tempo preso no ônibus enquanto eu estava indo para a prova. E os 25% de probabilidade de você acertar no bambo revela a ideia de que é possível ainda de você acertar sem dominar o conteúdo. O que é que acontece com o Enem, né? Que a turma do ensino médio está esperando resultado e tudo mais. Acontece justamente esse tipo de sintonia. Se você acerta uma questão que seria fácil, como assim fácil? A probabilidade de você acertar dado que domina beira os 100%. E a probabilidade de você acertar dado que não domina não é tão baixa. É de 50%, 60%, ou seja, questão fácil de você acertar. Se você erra uma questão dessa, claro que você tem que pagar um preço, porque é uma questão fácil. Se você erra uma questão difícil, não é nem tanto problema. Por quê? Porque a questão é difícil. Agora, se você acerta uma questão fácil e erra uma questão difícil, você está revelando desconhecimento. Assim como se você acerta uma difícil e erra uma fácil, virgem, então talvez você tenha acertado a difícil no bambo, né? Então, tudo isso parte, eles chamam isso de teoria da resposta ao item, tá? É um conteúdo que se estuda muito na ciência de dados. Deixa eu tentar resumir essas informações todas naquelas probabilidades, para depois a gente começar a fazer os cálculos. Utilizei na minha dissertação, professor, teoria da resposta ao item, com o Ah, mesmo foi? problema de hoje. Foi. Aí lá foi com a abordagem bayesiana também, Felipe? Não, não usei eu usei o modelo, os hash, né, que é de um parâmetro só. E aí era com Sim. habilidade motora também, porque eu queria saber.
se os critérios motores das crianças, após um programa de intervenção, eles ficavam mais fáceis ou mais difíceis de serem realizados. Aí eu criei a escala, posicionei item, posicionei criança, e após um modelo de intervenção, as crianças começaram aqueles itens que eram difíceis passaram a ser itens mais fáceis, com algumas exceções. Muito Mas usei na bacana. dissertação também. Muito bom, mesmo, muito bom. Então, tu recorreu a uma abordagem meio que frequentista, né? Mas se quisesse recorrer à Bayesiana, dava certo também, viu? Hoje eu teria feito Bayesiana, é que na Sim. época, aluno de mestrado, eu não tive. E eu fui fazer eu estava no Rio Grande do Sul e eu fui fazer a disciplina para aprender a teoria da resposta 8 em Florianópolis. Então eu ia toda semana para Florianópolis. Pegava o ônibus na segunda, assistia aula na terça, terça de 1 hora da tarde já estava voltando para Porto Alegre. Mas valeu muito a pena, assim. Só não conseguia avançar na época na Bayesiana mesmo. Mas se fosse hoje. Muito bom, muito bom. Então, aqui eu tenho dois possíveis resultados em relação à variável que de fato me interessa, que é se o aluno domina ou não domina o conteúdo. Não dominar, eu usei como símbolo esse D com um Czinho sobrescrito. E aí tem o evento acertar a questão, que vocês percebem que acertar a questão está muito mais favorável a dominar o conteúdo, né? E de fato, 90% de acerto de questão dentro de quem domina e apenas 25% dentro de quem não domina, né? Então, ficou só uma rabeirazinha aqui para quem não domina. Deixa eu revelar essas probabilidades matematicamente. Se a priori o professor não tem noção nenhuma, então a probabilidade dele dominar ou não, o aluno dominar ou não o conteúdo, diante da percepção do professor, aí vocês percebem, né, a subjetividade, né? Na opinião do professor, a priori, há qualquer evidência, a probabilidade do aluno dominar é a mesma dele não dominar. E as verossimilhanças revelam o poder de causa e efeito entre ele dominar e acertar aquela questão. Dado que ele domina, a probabilidade de ele acertar é de 90%. Dado que ele não domina, a probabilidade de ele acertar cai para 25%. Pronto. Vamos tentar responder a primeira pergunta, né? Qual é a probabilidade do discente acertar a questão? Usando lá aquela regra que eles chamam de lei da probabilidade total, né? Qual é a probabilidade de ele acertar? Ou ele acerta e domina, ou ele acerta e não domina. São eventos mutuamente exclusivos, uso o axioma 3. Então, essa união, a probabilidade da união vai ser a soma das probabilidades. Qual é a probabilidade da interseção entre A e D? Vai ser P de D vezes P de A dado D, usando a regra do produto. P de D eu tenho. P de A dado D eu também tenho. Por outro lado, qual é a probabilidade de acontecer A e D complementar? P de D complementar vezes P de A dado D complementar, pela regra do produto. P de D complementar eu tenho. P de A dado D complementar eu também tenho. Então, quando eu substituo em números, eu tenho que a probabilidade de acertar aquela questão é de 57 mil por cento, né? Se eu quiser reduzir essa probabilidade, basta, por exemplo, se for uma questão de múltipla escolha, ou de múltiplas alternativas, ao invés de envolver 4, eu posso envolver 5, 6, 7, 8 alternativas de resposta, né? Aí, com isso, essa probabilidade de você acertar, marginalmente, a dominar ou não, vai sendo reduzida. Ok. A segunda pergunta. Pode Esse falar. da priori tem que ser medido igualmente, é? Não, nesse caso, foi porque o professor informou aqui em cima que ele não tinha a menor noção. Mas se eu quiser mexer nisso aqui, eu mexo. Por exemplo, agora, eu posso dizer que a probabilidade de você dominar o conteúdo não é mais 50%. Agora é de 75%. Porque eu já tenho uma história com você, eu já lhe conheço. É só trocar o P de D igual a 50 por P de D igual a 75%. Cara, E o outro ficaria 25%. E o resto das contas, aí você vê a flexibilidade do negócio, né? Onde é que eu consigo fazer esse tipo de inclusão de opinião apenas no paradigma bayesiano? No paradigma frequentista, eu não tenho essa flexibilidade. Aí, voltando a falar com o Gleidson, é possível que Gleidson, sendo com Stellite, eles construam uma arquitetura da rede. Usem os dados que têm para começar a alimentar essas probabilidades da rede. E as opiniões deles para concluírem a alimentação da rede bayesiana. E depois daí fazer as contas. Essas continhas que a gente começou a fazer. Agora vamos para a segunda pergunta. Diante do fato de que o discente acertou, veja que a priori o professor acreditava que era de 50% a probabilidade dele dominar, né?
Aí ele entregou uma questão e o aluno acertou. Qual é a probabilidade do discente dominar o conteúdo? Agora, a posterior essa evidência, né? Aí agora eu uso a regra de Bayes, que se baseia na regra do produto, simplesmente, né? Então eu tenho P de D vezes P de A dado D, que eu até já fiz essa conta aqui, ó, P de D vezes P de A dado D, ó, dá 0,45 sobre P de A que eu também já calculei antes, de 0,757, né? O 575. Ou seja, depois que você me entrega, eu que sou professor, que você me entrega a evidência como aluno de que acertou a questão, se a priori eu achava que você dominava com probabilidade de 50%, agora, a posterior a essa evidência, ao seu acerto, eu acredito que você domina com probabilidade de 78,3%. Eu vou brincando com essa incerteza aplicando outras questões. O meu estado de conhecimento, se eu multiplico isso aqui por 10, eu tenho uma nota entre 0 e 10. É mais ou menos o que acontece no Enem ou no SISU, tá? Para chegar aí e bater na porta da turma do ensino médio, né? Aí o pessoal do ensino médio, o professor é doido, quer que eu entenda tudo isso? Não. Vocês estão aqui só respirando desse ar que a turma da graduação tem que entender, a turma da pós também tem que entender. Então vocês devem entender isso aqui. Esse momento da turma do ensino médio eu estou a um momento em que os outros que estão na sala não estiveram. Quando eu estava no ensino médio, eu não tive essa chance. E é provável que o restante, todo mundo, não teve essa chance de, no ensino médio, já ter contato com disciplina da graduação, para saber como é que é o gosto, né? Se chega uma outra questão, ó, de igual dificuldade, né? Agora, a minha priori é que você domina com a probabilidade de 78,3%. Aí eu só repito a conta. Subiu agora, se a pessoa acertou a segunda questão, eu tenho aqui a primeira e a segunda, né? Se ela acertou a segunda questão, o meu estado de conhecimento sobre o domínio dela subiu agora para 92,8%. Então, eu estou caminhando em busca dos 100%. Aplico uma terceira questão, uma quarta, uma quinta, né? Tranquilo, pessoal? Tudo na paz de Deus? Pessoal de casa, é, Igor, ah, Igor, quem é o outro? É Daniel, né? Diego. Eu sei que ficou faltando um hoje, que foi Igor, tá aqui Henrique. Quem é o outro, meu Deus? Esqueci o nome. É Daniel, né? Foi aplicar uma prova e ele atribuiu aquela questão. Caio. Posso sim. Posso sim. Eu posso variar o nível de dificuldade. Como é que eu explicito a variação do nível de dificuldade, né? Variando essas verossimilhanças. Se eu quero uma questão mais difícil de você acertar no Bamba, eu reduzo essa probabilidade. E põe questão aberta. E faz isso aqui tender a zero. E faz isso aqui tender a um. A depender do seu dia, né? Depender da sua condição de domínio. Tranquilo, Caio, Diego, tudo em paz? Revisamos aqui, não é? Gledson, Paulo, Thaís e Ara também revisaram, estão revisando, né? A turma do ensino médio, eu não vou exigir muito de vocês em relação a isso, tá? Eu vou aproveitar só esses últimos minutos para começar a apresentar para vocês, pelo menos, a ideia de como é que a gente trabalharia esse conteúdo, esse exemplo especificamente lá em Python. E aí entra o que mais interessa mesmo a Gledson e a Felipe nesse primeiro momento, né? A gente tem, dentre os arquivos que eu compartilhei com vocês, dá uma enxugada aqui, a gente tem o compartilhamento lá em preparação para o semestre, linguagens, programas e portais para computação. Um dos compartilhamentos foi aquela pasta Classes, que tem os arquivos que eu vou passear com vocês durante o semestre. Então, quando eu chego no Classes, dentro da pasta P, já que a gente está trabalhando em Python, eu tenho aqui um arquivo que envolve redes bayesianas. Deixa eu fazer uma busca aqui. Poxa, então ele não me deixa pesquisar dentro, não é?
deixa não, ó. Eu vou ter que ir linha por linha mesmo. Que maldade. Tá aqui, ó. Bayesian Networks. Knowledge Evaluation Case. Esse case que eu estou trabalhando com vocês. Vocês vão clicar com o botão direito nesse arquivo. Vão fazer o download dele. Para a gente fazer o upload lá no Kaggle, né? Então agora eu vou para o Kaggle. Fechar essa tela. Deixa eu começar do começo. Aí lá em Codes, vocês vão criar um novo código. Deixa eu fazer isso também. Deixa eu deletar o que eu fiz há pouco. Deletar aqui e fazer do zero. Então, vou criar um novo notebook e vou fazer o upload desse arquivo que eu baixei lá do meu Classroom. Venho aqui em arquivo, importo notebook, cliquei aqui em browser e vou importar esse arquivo. É o de extensão IPyNB, tá? Vou fazer a importação. Ele está fazendo a carga. E aqui eu trago nessa primeira. Deixa eu colocar um título mais bacaninha, né? Então aqui eu trago, olha, existe uma página que vocês podem ter mais conteúdos interessantes, que é essa página aqui, ó. Acessar ela rapidamente. Eles introduzem redes bayesianas em Python. Existem diversos pacotes, tá? Vale a pena vocês lerem com calma. Eu só fiz aquele levantamento lá dos pacotes, eu esqueci foi de enviar, mas hoje eu mando, viu? Pronto, Quiser mandar. pronto, Felipe. Aí a gente aproveita e tu fala também quando a gente voltar do recesso, na próxima Pronto. aula. Aí esse link traz esse conteúdo. Esse link, esse próximo, traz a minha dissertação de mestrado e esse outro traz a tese de doutorado. Foi tudo sobre esses temas, né? Aqui eu instalo, deixa eu descomentar essa primeira linha. Vocês lembram da dificuldade que a Ademir estava tendo para instalar pacotes? Esse pacote vai ser o que a gente vai adotar para trabalhar com redes bayesianas aqui nesse primeiro momento, tá? Então, antes de vocês executarem essa célula, verifiquem se a internet de vocês vêm aqui no canto inferior direito tem essa setazinha, né? Vocês expandem esse sidebar aí. Além de data, se vocês descem para o scroll, vai ter a opção de notebooks, ó. Opções de notebook. Aí vocês veem se ao final a internet está on ou se está off. Se tiver off, vocês colocam ela on, para poderem fazer a instalação do pacote. Esse PGMPY, né? Deixa eu executar aqui. Ele está iniciando a sessão. Quando ele terminar, eu deixo off. Não está consumindo energia desnecessária lá da minha conexão com ele. Ele ainda está preparando a conexão, né? Pronto, ele startou a conexão, ele começou a fazer a instalação. Pá, pá, pá. Terminou? Terminou ainda não. Ainda está trabalhando. Deixa eu exibir a tela maior.
Professor Paulo, só uma Oi. questão daqui da internet, eu encontrei aqui as opções de notebook, o meu já tá carregando o pacote também. Eu Ah, só não show. encontrei, eu só não encontrei a opção da internet no meu. Pronto. Tem opção Deixa eu mostrar aí. aqui, ó. Tem essa setazinha do canto inferior direito, ó. Você vai clicar nela. Aham. Aí aqui você é levado logo para dentro, né? Se você descer com o seu scroll, ó, Vai ter vai notebook. aparecer a opção de Notebook Options. Uhum. Aí lá ao final desse Notebook Options vai ter a opção da internet, se está on ou off. Pois, aí no meu não aparece isso aqui, essa opção da internet. Que coisa Não sei. estranha. É, no meu Me já vem mostra aí o para, teu, compartilha a tela comigo. no meu já vem para isso aqui, deixa eu ver aqui. Me Pronto, vou mostra aqui. compartilhar aqui. Eu tô com a tela separada, aí eu acho que vocês vão ver a Sim, minha do Google Meet, mas deixa eu ver se eu consigo. É, vocês estão vendo a minha. Deixa eu passar. já. Não tá vendo tua tela já. Ó, Pessoal, quem não deixa eu construiu passar. equipe ainda, construa, viu? Os alunos da graduação aí já estão escolhendo os problemas. Tirem alguns dias no recesso para se reunirem, tá? Vocês e as meninas e Paulo e Ademir, né? Isso. Para Ó, vocês poderem estão vendo se minha tela? reunir no recesso. Sim, que coisa. Deixa eu ver se tem alguma configuração diferente da minha. Acelerador é não, né? Linguagem é Python, persistência é sem persistência. Tá tudo igual, né? É tudo igual. Ping to original Funciona. environment, tá tudo igual. Só não aparece mesmo a opção da internet, por enquanto. Mas, Aí quando tu pronto. executar, aí deu certo, não deu não. Ele falhou, não foi? Mas Falhou agora, ó. ele deu erro. Que coisa estranha. Deu erro. Por que que no meu aparece e no teu não aparece? Python install. Mostra lá de novo, Felipe. Que Gosto. viagem. Ó, Add tags. Schedule to run. É, era para ser antes desse add tags. é. Aqui, né? Abaixo desse environment. Não sei se é alguma versão, alguma coisa. Vamos fazer do começo, Felipe. Vai lá em Code. Volta lá para a tua tela inicial do Kaggle. Isso. Que viagem. Aí agora tu vai ali em Code. Pode descer aí com nós. Isso. Aí tu vai em New Notebook. É, ele já não aparece ali, ó. É. Eu não sei o que é isso, não, ó. Que texto Mas é esse que aparece aí embaixo? Que aqui no meu não tem esse texto, não. Esses esse textos aqui, ó. abaixo dos tags aí. Ah, tá. Aqui. Want more. Aplicação. Logo abaixo desse texto é de tags, ó. Você Want quer me achar? more power. Eu sei o que é. Tu sabe? Ele tem que fazer o login de verificação no celular. Eu estava dando um problema quando eu estava querendo acessar as tabelas das competições. Aí ele deu o número, né? Ah, então isso é um Tem que controle guardar. do navegador dele, é? Não, é do Kaggle mesmo. Ele verifica o seu telefone, Pois. manda um código pra gente, aí eu tenho que tem que autenticar o telefone aí. Ah, rapaz, pois é isso. Ah, é isso que ele tá fazendo já, então. Pronto, tava Oh, faltando isso então, Felipe. Eu devo oh, ter muito feito em algum obrigado aí, momento quem. da vida. Eles não permitem você passar algumas coisas. Entendi. Então tem que autenticar o telefone. Aí, Olha aí Ah, agora.
Então ele tem que saber Agora quem foi. você é, né? É uma formalidade a mais aí. Aí tu só fez clicar Bicho, naquela mensagem, foi para chegar aí, Felipe? Como é que tu foi. fez? Eu cliquei na mensagem que tinha aqui embaixo. Aí apareceu a opção do telefone e o espaço para o código. Aí pronto. Aí Ah, botei o código e foi. ainda bem quem tá gravando. É. Obrigado, viu? Acho que foi, não sei se Foi foi Henrique, Caio, foi né? Henrique. Henrique. Foi. Obrigado. Pronto, agora, Felipe, deixa ele, a internet on, que tá off agora. Ó, acho que agora vai. Aí agora tu vai pegar de novo o notebook, né? Não precisa de dados não. Você vai pegar o notebook, se importa notebook. Eu devo ter passado por isso em algum momento da vida, mas não lembro. Deu certo. Vai dar certo. E a Ademir não teve esse aperreio. Então a Ademir deve ter feito a autenticação. É quando cria um Pois é. usuário, é que ele convida você a fazer isso? É, Aí aí tu eu pulou. tive que ir nas configurações, passar o negócio. O bom é que ele já deu um link aí, não foi, do link? Foi. É só saber onde é que tá a mensagem, né? Será que a É. mensagem apareceu de novo agora, Felipe, quando tu mudou o notebook, hein? Deixa eu ver. Ah, já tá on, aí já ficou configurado com on. É, já tá on. Então, ele tá iniciando a sessão, agora vai rolar, viu? Bom, pois agora foi. Agora Agora foi. foi. Deixa eu tirar a tela aqui para não Tá. pro sorriso. Oi? Não, é porque a gente, quando vai instalar pacotes lá no Kaggle, tem que deixar essa conexão de internet com eles on. Eu acho que é para consumir um nível maior de internet deles, né? Certo. Então, deixa eu voltar aqui onde eu estava. Então, deu certo aqui para mim. Deixa eu deixar agora off lá para não consumir essa. Já deu certo aqui, né? Tudo satisfeito já, ó. Eu vou até voltar a comentar isso. Quando eu comento, a máquina não executa, né? Já deu certo, tudo satisfeito. Agora eu vou importar outros subpacotes desse PGMPY. Por exemplo, do subpacote inferência, eu quero importar esse método para construir, para fazer esses cálculos que eu mostrei para vocês agora. Existem métodos aproximados e métodos exatos, né? Não dá para construir a rede bayesiana que calcula exatamente esses resultados, assim como para realizar a aproximação. Importo o Bayesian Network de Models, para trabalhar com variáveis qualitativas, que é o caso lá no nosso exemplo, eu uso esse tabular CPD. CPD é a sigla para distribuição de probabilidade funcional, né? Conditional Probability Distribution. Esse NX é para eu esboçar. Seria massa se desse certo isso. Mas deu um erro. Será que se eu descomentar isso aqui dá certo, hein? Fazer um teste. Ele já faz a rede bayesiana bonitinho. Ele não deu ruim, não. Aqui eu estou definindo a rede bayesiana. Aí, primeiro detalhe, viu? Caso aí em especial, Gleidson, Felipe. Aqui eu estou dizendo que eu tenho duas variáveis, a variável Hask Acknowledgement e a variável Correct Answer Q01. Q01, né? Então, aqui eu estou passando entre parênteses duas variáveis, a que está à esquerda aponta para a que está à direita, ou seja, aqui eu estou informando uma relação de causa e efeito. De Hask Acknowledgement para Correct Answer Q01. Essa setinha aqui que eu estou criando agora. Se eu tivesse outras relações de causa e efeito, eu incluiria uma vírgulazinha aqui, um outro jogo de parênteses e informaria para a minha rede bayesiana. Então, quando eu executo
essa célula, eu estou construindo o gráfico. A próxima célula é para informar as priores. Então, tem uma seta desse cara para esse, eu tenho um priori para Hask Knowledge. É o que vai acontecer agora. Eu estou usando o comando tabular cpd para construir essa distribuição. A variável é essa aqui. O nome que aparece aqui tem que ser o mesmo que aparece em cima, viu? Não pode existir confusão em relação a isso. Letra minúscula, maiúscula, tem que respeitar tudo. A cardinalidade dessa variável, ou seja, o número de possíveis resultados é 2. Ou a pessoa tem ou não tem conhecimento. Tá até aqui eu informando isso, ó. Ou é sim ou é não. E a priori, como a gente tinha visto no nosso exemplo, é 50% para cada lado. Então, eu tenho 50% de probabilidade da pessoa dominar o conteúdo e 50% dela não dominar. Aqui eu imprimo essa distribuição a priori. Tá, e sim, para conhecimento tem probabilidade de meio e não tem probabilidade de meio também. Agora eu vou construir as verossimilhanças. No caso, eu tenho uma verossimilhança desse cara em função desse, né? É aí que eu revelo as associações, o poder de causa e efeito. Então, eu tenho aqui a CPD para esse correct answer, em que a variável vai ser essa, né? Correct answer key 01. Ela também tem dois resultados, ou você acerta ou não acerta. E aqui eu trago as probabilidades. Então, a probabilidade de você acertar dado que domina é 90%. De você errar é 10%. De você acertar dado que não domina é de 25%. De não acertar, 75%. A variável de evidência aqui vai ser essa Hask Knowledge, né? Aqui aponta para a variável corrente. Ela também tem dois possíveis resultados. E aqui eu informo isso. Ó. Hask Acknowledgement tem dois resultados, sim ou não. E Correct Answer também tem dois resultados do tipo sim ou não. E aqui eu imprimo essa distribuição de verossimilhança. Está aqui o resultado. Entre quem tem conhecimento, a probabilidade de acertar é 90%, de errar 10%. Entre quem não tem, a probabilidade de acertar é 25%, de errar 75%. Aqui eu estou alimentando da rede Bayesiana. Antes eu tinha a estrutura de relação de causa e efeito, e agora eu estou informando para o modelo de rede Bayesiana, que começou sendo alimentado com uma estrutura, agora eu alimento ele com essas probabilidades funcionais. A primeira para a variável do topo, Hask Knowledge, é a segunda para a variável efeito, que é se a pessoa acertou ou não a questão. Esse check model é para verificar, por exemplo, se a rede Bayesiana tem ciclos, né? Se um efeito aponta para uma causa, o que seria um absurdo lógico, né? Então, quando você sai de uma causa, você vai chegar num efeito, não tem perigo de você voltar para uma causa. É um gráfico acíclico e direcionado, né? Essa checagem acontece com o método check model. Esse true significa que o modelo está ok, está redondinho. Aqui a ideia seria plotar o gráfico. Quando eu tentei ainda há pouco, ele deu erro. Deixa eu ver se vai funcionar, já que eu mudei o plot, né? Continua dando erro. Eu não sei por que está dando esse erro. Mas o gráfico que estaria gerando seria algo desse tipo aqui. Domina ou não domina, acerta ou não acerta, né? Seria algo desse tipo. Deixa eu descer um pouco mais aqui. Pensando numa questão, né? Depois eu tento entender isso com calma, não é tão urgente. Ele até fez a caixa do gráfico, mas não desenho. E aqui eu faço os cálculos, ó, usando o método da eliminação. Eu vou construir aqui um modelo de inferência usando o método da eliminação. Eu passo um modelo como um argumento. E aqui eu calculo a distribuição a posteriori, ó, a partir desse método de inferência. Passando a cláusula, eu quero a posteriori de Hask Knowledge em função dessa evidência, ó, que a pessoa sim acertou aquela questão. E aí depois eu imprimo essa posteriori. Eu executo. Então, diante dessa evidência que a pessoa acertou a questão, a probabilidade dele dominar é de 78,26%, que é exatamente aquela que a gente obteve na mão, né?
No caso, eu coloquei aqui só 3 casas, ele está usando 4 casas, né? Para 783 aproximadamente. E de não dominar é de 2174. Agora eu envolvo uma segunda questão, assim como no nosso exemplar a gente faz, né? De igual dificuldade. Então agora eu tenho Q1 e Q2, são dois arcos, né? Eu estou me aproximando dessa estrutura aqui. Ou dessa estrutura. Tem conhecimento apontando para acertar a primeira e tem conhecimento apontando para a segunda. Aqui eu tenho a priori de Reskin Knowledge, mas sempre que você não tiver ninguém apontando para você, você vai ter um a priori. Aqui de novo, né, essa estrutura que vocês já viram antes. E aqui eu imprimo esse carinho. Depois as verossimilhanças, tanto para Q1 quanto para Q2. Então, é estrutura parecida. Só que hora eu tenho Q1 e hora eu tenho Q2. Aqui eu imprimo Q1 e Q2. E depois eu executo aquele mesmo comando que eu tinha apresentado para vocês. Só que agora eu estou em Model 2, né? Para não confundir com aquele primeiro modelo. Adiciono as CPDs, faço a checagem e executo a posteriori. Vamos ver o resultado e depois a gente faz umas alterações. Eu estou já terminando, viu, pessoal? Então, estão aqui as priores, está aqui a verossimilhança. As duas questões têm o mesmo nível de dificuldade, né? E está aqui, ó, diante do fato de que ele acertou as duas questões, a probabilidade de ele dominar o conteúdo foi atualizada para 92,84%, que também é igual lá ao que a gente obteve, né? E se eu quisesse uma segunda pergunta mais difícil do que a primeira, né? Por exemplo, eu poderia elaborar uma questão cuja probabilidade dele acertar no chute caia para 5%. E de ele errar, suba para 95%, tá? Vamos ver o que é que acontece agora. A segunda questão é mais difícil que a primeira. Ele tem aqui a evidência que acertou a segunda. Por enquanto, com duas questões do mesmo nível, eu tenho 92,84%, né? Eu creio que vai subir, viu? Essa probabilidade. Mas a intuição da gente começa a ficar para trás porque as contas ficam cada vez mais sofisticadas, né? De fato, subiu, ó. Agora foi para 98%. Antes era 92%. Envolveu uma questão mais difícil e a pessoa acertou. E se ela tivesse errado a primeira questão, né? Acertou a segunda e errou a primeira. Como é que eu avalio ela? Agora foi para 70%, a probabilidade de ele dominar. Por quê? Porque ele errou uma questão que seria menos difícil. Ele é penalizado por isso, né? Pronto, com isso eu concluo esse notebook.